Glória a Deus. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Irmãos, é tão gloriosa a presença de Deus. Ele está aqui neste lugar. Gente, só da gente pensar que Ele está aqui é tão maravilhoso. É motivo da gente já ficar em espírito, adorando ao Senhor. E mesmo que a gente não possa falar agora que é o momento da pregação, a gente está glorificando Ele na nossa mente. Quando a gente para pensar que Ele está aqui. E nós já sentimos a presença dEle aqui nessa noite. Isso é motivo, irmão, de nós glorificarmos a Deus. Isso é motivo de nós o adorarmos. Não deixe essa presença de Deus passar da sua vida. Não se distraia. Não deixe a sua mente ir para outros lugares. Mas concentra a sua mente e o teu coração nessa noite em Deus e naquilo que Ele quer falar conosco. Porque Ele é o centro deste culto. É por Ele que nós estamos aqui. Nós estamos aqui por causa de Deus. Ele é a alegria da nossa vida. Deus é a alegria da nossa vida. Ele é a alegria da nossa vida. E nós o glorificamos, amém? Eu quero que os irmãos, se puderem, fica com a sua Bíblia na mão. A gente vai abrindo, vai folheando a Bíblia, amém? A gente vai ler hoje em Hebreus, no capítulo 12. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 3. Amém? Irmãos, essa mensagem ela é fruto de muita reflexão que eu tenho feito na minha vida com Deus, a respeito de Deus. E Deus tem falado muito comigo. Antes mesmo de eu receber essa oportunidade para estar aqui falando hoje, o Senhor já tinha falado comigo essa mensagem. Então, eu glorifico a Deus, porque eu sei que Deus tem algo para falar conosco. Amém? Glória a Deus. Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso 1 até o 3, fala assim, olha, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamo-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos fastigueis, desmaiando a vossa alma. Amém? Irmãos, hoje eu quero falar para os irmãos a respeito de nós olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente para Cristo. Será que nós estamos realmente olhando firmemente para Cristo? Será que é para Ele que nós estamos olhando? Amém? Quando eu estava pensando nisso, eu pensei assim, naquela brincadeira, né, que você fica olhando para o outro e se você piscar, você perdeu. Com Deus é um pouquinho diferente. Se você parar de olhar, você perde, irmãos. Mas sabe o que você perde? Você perde o seu alvo, porque você para de olhar para Ele. E a palavra de Deus, em Filipenses, no capítulo 3, fala que Ele é o nosso alvo. Né? Ele é o nosso alvo. Você perde o foco, porque assim como a gente leu em Hebreus, né, Ele tem que ser o nosso foco. A gente tem que olhar para Ele e olhar firmemente para Ele e não desviar o nosso olhar de maneira alguma. Mas em quem nós temos nos focado?
E para quem nós temos olhado? Será que é para Deus mesmo? Que a gente tem olhado, que a gente tem mantido o nosso foco? A gente, irmãos, mesmo que nós somos cristãos, a gente tem uma tendência de, quando a gente está passando por um problema, uma dificuldade, qualquer coisa, a gente olha para o problema, a gente olha para a dificuldade, a gente olha para a situação. Primeiro de tudo, é o que a gente faz. E a gente vê o tamanho daquele problema e vê o tamanho daquela dificuldade e a gente esquece de olhar, irmãos, para Deus. E aquela situação e aquela dificuldade, aquele problema, ele começa a nos envolver de tal maneira e a gente acaba perdendo o nosso foco. E a gente se concentra só naquela situação. Lá no livro de Samuel, no 1 Samuel, no capítulo 17, a gente vai ler uma história muito conhecida, que é a história de Davi. E Davi enfrentando o gigante Golias, né? Irmãos, Davi não era nem homem naquela época, ele ainda era adolescente, ele era pequeno. E Saul, que era o rei, e todo o exército de Israel. Vocês sabem para que ele estava olhando? Para os 3 metros de Golias. Porque ele tinha quase 3 metros de altura, né? Saul e todo o exército de Israel, eles estavam olhando para a altura do gigante. A roupa lá dele de guerrear e tudo, eu estava lendo na Bíblia que ele pesava mais de 56 quilos. Eu acho que Davi, se pesasse isso, era muito. E eles estavam olhando para o gigante, eles estavam olhando para o tamanho dele, eles estavam olhando o que ia acontecer com ele se esse gigante atacava. Aí, Davi pegou e no verso 37, ele falou assim, olha, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. A pessoa mais improvável para vencer esse gigante é porque ele estava olhando não para o gigante. Ele não estava olhando para a potência bélica lá dos filisteus. Ele não estava olhando para a força daquele gigante. Ele sabia quem era o Deus dele. E quando ele foi para frente do campo de batalha, lá no verso 45, para poder fazer o embate com o gigante, o que ele fala? Tu vens a mim, contra mim, com espada e lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Irmãos, ele não olhou para o gigante, ele não olhou para a armadura dele, a lança dele, que era de um tamanho não sei nem de quê. Ele não olhou para nada disso, mas ele sabia do poder de Deus. Ele não olhou para o gigante, ele não olhou para a circunstância. Ele estava olhando para Deus. E você sabe o que eu acho interessante, irmãos? Ele não rogou para si a possibilidade de vencer aquela batalha ou de vencer aquele gigante. Ele não falou assim, olha o gigante Golias, eu vou te falar uma coisa. Eu, quando estava lá no campo, eu já matei, foi um urso e um leão na mão. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Não. Ele virou para ele e falou, olha, você vem a mim, contra mim, com espada e lança e escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não perdeu o alvo dele, ele não perdeu o foco. Ele olhou para Cristo. Porque quando a gente, irmãos, olha para dentro de si mesmo numa situação, muitas vezes a gente não encontra muita coisa boa, não é verdade? Quando a gente olha, irmãos, só para dentro de si, muitas vezes a gente não encontra coisas boas. Eu já tive situações, irmãos, e momentos na minha vida, e cada situação na vida da gente, ela é muito importante, ela é muito proveitosa, porque Deus mostra algo para a gente.
E eu já passei por uma situação que eu falei, bom, tá bom, Deus, se é para ser assim, vai ser assim. Eu dou conta de viver desse jeito. Se for para ser assim, eu consigo viver assim para o resto da minha vida. E eu olhei para mim e falei, não, eu dou conta. Não, eu consigo. Irmão, mas foi em poucos meses eu vi que eu não conseguia. Eu via que eu não dava conta. Porque eu estava olhando para aquela situação, eu estava olhando para aquilo que estava acontecendo comigo, e eu estava, irmãos, sinceramente, eu estava procurando em mim forças para lidar com aquela situação. Em momento nenhum eu orei. Irmãos, pasmem, já teve momentos que eu tive medo de orar. Já teve momentos que eu tive medo de orar e falar para Deus o que eu estava sentindo e falar para Deus o que eu estava passando, sendo que Ele já sabia, para vocês verem como que é. E eu não orei, eu não pedi a Deus, e eu só fui levando a minha vida e falei, Deus, eu consigo. Se é para ser assim, vai ser assim. Se é para ser assim, eu consigo viver assim. Eu consigo viver dessa maneira. Irmãos, mas eu não consegui, mas eu não aguentei. Porque a força não está dentro da gente. Irmãos, por mais que a gente leia a Bíblia, por mais que a gente ore, ou por mais que a gente busque a presença de Deus, a nossa força está em Deus. A gente tem que olhar para Ele. A gente tem que pedir força para Ele. É pedir para Ele como que a gente vai passar por aquela situação. Como a Bíblia nos fala, é olhar firmemente para Ele, para Jesus. Olhar firmemente para Cristo. Não é olhar para a gente e pensar, eu dou conta. Eu consigo. Eu acho que eu posso. Não, irmãos, porque a gente não pode. Porque a gente vai caminhando um pouco, vai caminhando um pouco, vai caminhando um pouco, e parece que a gente consegue, mas chega um ponto que a gente vê que a gente não consegue. Porque se Deus não estiver conosco, se Ele não estiver do nosso lado, se Ele não estiver segurando a nossa mão, se Ele não for a nossa força, se Ele não for a nossa alegria, irmãos, a gente não dá conta. Se Ele não for o nosso escudo, se Ele não for o motivo da nossa oração, se Ele não for o motivo da nossa canção, se Ele não for o motivo do nosso louvor, irmãos, a gente não dá conta de passar situação nenhuma. Nenhuma. Porque é Ele. É Deus que é a nossa força. É Ele que nos fortalece. A sua palavra nos fala que Ele nos fortalece e Ele está conosco. Eu estarei convosco até a consumação dos... É Ele que estará. Em momento nenhum Ele falou para nós, olha para dentro de si, busca dentro de si alguma força. Porque é para Ele que a gente tem que olhar. Lá em Mateus, no capítulo 14, no verso 25 ao 31, a gente tem uma história que também é muito conhecida da gente, que é a história de Pedro, quando ele andou sobre as águas com Jesus. Ele fez o quê? O texto vai nos dizer que quando Pedro ele reparou no vento, ele começou a ficar com medo. Olha o que o texto fala. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, não tema, sou eu. E aí Pedro, olhou e falou assim, respondeu e disse, Senhor, se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E ele falou, vem, Pedro. E ele, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, quando reparou no vento forte, ele teve medo. E começando a ir ao fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidastes?
Irmãos, enquanto ele estava olhando lá para o mar e vendo Jesus, e Pedro olhou para Jesus, e ele estava lá andando nas águas, estava tudo bem. Só que se eu tá todo mundo olhando aqui para frente, prestando atenção em mim, se eu falar, irmãos, repara ali no irmão Zé. Todo mundo, o mais novo vovô de Roscoe, todo mundo vai parar de olhar para mim para reparar no irmão Zé, que está lá atrás. Então, ele começou a reparar no vento. E aí ele foi vendo aquele vento, e foi vendo aquelas ondas, e ele parou de olhar para Jesus. E o que aconteceu com ele? Ele teve medo. E ele começou a afundar. E na nossa vida, irmãos, não é diferente, não. Quando a gente para de olhar para Cristo. Quando ele deixa de ser o nosso alvo. Quando ele deixa de ser o nosso horizonte. Aquilo que a gente olha, aquilo que a gente vê, irmãos. O medo começa a tomar conta da nossa vida e a gente começa a se afundar em situações, em coisas, em pecado e em tantas coisas. Porque a gente deixa de olhar para ele. Eu gosto também, irmãos, lá do Salmo 121. O salmista Davi, ele estava passando por muitas lutas e perseguições. Alguém aqui se identifica? Não precisa levantar a mão. Ele estava passando por muitas lutas e perseguições. E aí, lá no Salmo 121, ele fez uma pergunta para ele mesmo. Sabe assim, quando você está sozinho, conversando com Deus, você mesmo conversa, você mesmo responde, você mesmo pergunta. É você e Deus. Então, ele olhou lá, né, no Salmo 121, e ele falou assim, olha, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Sabe por que ele elevava os olhos para os montes, irmãos? Porque antigamente, lá nos montes, lá nos altos, é que se faziam os cultos idólatras aos Balaíns, não é? Que os cananeus e todos aqueles outros povos tinham os seus deuses, prestavam os seus cultos lá. Então, eu penso assim, que quando eles estavam em algum problema, alguma coisa, que eles olhavam lá para o monte, via lá o altar de Baal, o altar dos deuses deles, eles achavam que lá eles teriam algum refúgio, né? Que lá talvez teria alguma solução. Mas na mesma hora ele já responde assim, olha, no verso 2. O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha, eu olho para os montes, mas lá não vem o meu socorro. O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E quando Davi fala isso, irmãos, ele já roga para Deus todo o poder. Porque tudo, ele já englobou tudo, os céus e a terra, foi tudo quem fez? Foi ele que fez. Eu quero ler rapidinho aqui para os irmãos, em Salmo 104. Um salmo que Davi escreveu a respeito desse poder de Deus, dessa grandeza de Deus. Se os irmãos quiserem meditar mais tarde, irmãos, eu amo salmos e passagens da Bíblia que falam da grandeza de Deus, do poder de Deus. Lá no Salmo 104, ele faz assim, ó, bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, cobrido de luz com um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, põe as águas o vigamento da tua morada, toma as nuvens por teu carro e voa nas asas do vento. Faze-os os teus anjos, ventos e os teus inimigos labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário, cobriste as águas e ficaram acima das montanhas. A tua repreensão, fugiram à voz do trovão, bateram em retirada. Elevaram-se os montes, descem o vale até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa,
que não ultrapassaram para que não tornem a cobrir a terra. Tu fizestes rebentar fontes nos vales, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens mata sua sede, juntos delas têm as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto da tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras. Amém? Irmãos, quando ele olhou para o monte, ele já rogou a grandeza de Deus na própria resposta. Não, não, não. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É daí que vem o meu socorro. E ele já sabia quem era o Deus dele. Porque a gente leu isso aqui no Salmo 104. Mas qual que é um salmo lá para trás que ele falou da grandeza de Deus, do poder de Deus, da confiança que ele tinha? Lá no Salmo 91, ele fala: Deus meu, em quem confio. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele sabia quem era o Deus dele, irmãos, diante de todas as circunstâncias. Ali, quando ele lutou contra aquele gigante, nas outras lutas que ele teve, nas outras batalhas que ele teve, ele foi conhecendo cada vez mais o Deus que ele servia, a grandeza desse Deus, e ele deixou isso registrado em Salmos, irmãos. Ele sabia da grandeza do Deus que ele servia. Ele sabia, irmãos. Ele não olhou, ele olhou para os montes, mas não foi firmemente. Ele não fixou os olhos dele nos montes. Ele não fixou os olhos dele na grandeza dos deuses cananeus ou dos outros deuses que tinha lá, porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. E é isso, irmãos, que nós precisamos fazer. É fixar os nossos olhos em Deus. É fixar os nossos olhos em Cristo. Olha, nesse mundo moderno, nós somos constantemente, irmãos, frequentemente, isso quer dizer praticamente todo dia, bombardeados por princípios não cristãos. Isso é uma realidade. Irmão, você abriu o seu celular, você já está sendo bombardeado por princípios não cristãos em alguma coisa. Você liga a sua televisão, qualquer coisa que você faça. E a gente, muitas vezes, irmãos, bombardeado por esses princípios não cristãos, a gente olha para eles e, em si, até que eles não parecem ser ruins. Não é verdade? Tem uns, irmãos, que têm até um sentido lógico. Algumas coisas, alguns princípios que o mundo tem, que quem não é cristão tem, eles até parecem lógicos. Só que tem uma coisa, irmãos, quando eles são confrontados com a palavra de Deus, eles não se sustentam. Eles não se sustentam. E uma coisa muito importante, irmãos, é a gente confrontar a nossa vida, o nosso dia a dia, aquilo que a gente acredita com a palavra de Deus. O que você tem para você como princípio e como verdade? Quando você confronta isso com a palavra de Deus, se sustenta? Continua de pé? É um princípio que está de acordo com os princípios da palavra de Deus? Ou a gente só recebe esses princípios do mundo, irmãos, e não faz nada? Simplesmente recebe. Irmãos, não sejamos inocentes e não vamos nos enganar. A gente ouve coisas aqui, a gente ouve coisas ali, e pequenas coisinhas vão ficando dentro da nossa mente, e pequenas coisas vão ficando dentro do nosso coração. E se a gente não confronta essas coisas com a palavra de Deus, irmãos, talvez essa pequena sementinha possa começar a florescer dentro do seu coração. Talvez isso possa acontecer. Quando nós vamos ter filhos, irmãos, o que a gente faz? A gente já busca logo
o livro 5 Passos para Criar um Filho Bem Criado. 5 passos para o filho ser educado. Porque se for mais de 5, a gente desanima, né? Vai que seja uns 15. E eu estou lendo um livro, irmãos, muito bom, chama Pastoreando o Coração da Criança, de um autor americano chamado Ted Tripp. E ele fala sobre isso, irmãos. Sobre como a gente cria os nossos filhos, reproduz coisas nos nossos filhos e sem nem pensar ou atentar para a palavra de Deus. Porque foi assim que eu recebi, porque é assim que é, porque para você viver na sociedade é assim. A gente passa conceitos e conselhos para os nossos filhos não cristãos, contrários à palavra de Deus, e muitas vezes, irmãos, a gente nem pensa se aquilo está de acordo com a palavra de Deus ou não. Ou a gente busca orientação no Google, ou em tantas coisas. Irmãos, existem orientações ótimas na internet, não é isso que eu estou falando. Mas, irmãos, a nossa fonte primária, essencial de orientação é a palavra de Deus. É a Bíblia. Se a gente quer saber criar nossos filhos, irmãos, de acordo com o que Deus quer, é que na Bíblia que a gente tem que procurar. A gente não tem que olhar, irmãos, para as coisas do mundo ou para como o mundo está fazendo. A gente tem que olhar firmemente para Cristo. Olhar firmemente para a palavra de Deus. Irmãos, isso hoje está completamente, muitas vezes, fora de moda. E se a gente faz isso, você é taxado por isso ou por aquilo. Porque você está antigo, você está quadrado. Eu não sei mais nem como é que fala as gírias de hoje, que eu já estou velha. Mas é mais ou menos isso. Você está quadrado, você está para trás, você está antigo. Irmãos, mas essa palavra ela não muda. E se a gente quer buscar orientação, irmãos, para quando você for ter seu filho, para você que já tem o seu filho, para você que quer criar seu filho na presença de Deus, olhe firmemente para Cristo. Olhe firmemente para Cristo. Olhe para a palavra de Deus. E você vai saber o que fazer. Outra coisa, quando a gente vai se casar, né? A gente planeja e baseia a nossa vida em quê? Irmão, eu estou falando que eu já fiz isso. A coisa que eu mais gostava e gosto até hoje é ler. Eu lia livro de romance demais. Aí você baseia o seu casamento em quê? Num livro de romance. Você baseia o seu casamento naquele romance bonito que aquela atriz teve na novela, aquela que você mais gostou. A gente baseia nele. A gente baseia naquelas coisas que a revista fala para a gente que é um casamento feliz. O que é que a gente tem que fazer para o casamento durar, para o casamento ser feliz? É nisso que a gente se baseia. A gente olha para isso. Mas a gente, muitas vezes, irmãos, é verdade, a gente não olha para a Bíblia. A gente não olha para a palavra de Deus. O que eu tenho que fazer para ser uma boa esposa, o que eu tenho que fazer para ajudar meu esposo. O que é uma vida a dois, o que Deus tem preparado para nós. Como passar as dificuldades que vão vir com os anos do casamento, com as dificuldades que vão aparecer. E a gente deixa de olhar para a palavra, a gente não busca na palavra, irmãos. A gente busca em tudo quanto é fonte. Irmãos, eu não estou falando que um conselho de uma mãe, de uma pessoa mais velha, que já tem muitos anos de casado, não tenha valor na sua vida. Muitas vezes ajuda a gente, abre a nossa mente, esclarece a gente para muitas coisas. Mas, irmãos, é de acordo com a palavra. A gente tem que buscar na palavra. Pegou esse conselho, pegou essa direção, confronta com a palavra de Deus, entre em oração e vamos ver se vai dar. Uma outra coisa, irmãos, que eu tenho pensado muito, muito mesmo, e o Senhor tem falado muito comigo. Irmãos, presta atenção. Quando a gente... Isso aí é uma coisa que eu acho que todos nós já fizemos. Quando a gente está muito triste, passando uma desilusão amorosa, um problema na vida, alguma coisa,
que é uma coisa que é costumeiro da gente fazer? Ouvir música. E eu não, irmãos, me entenda, eu não estou falando que toda música não presta e que música não tem seu valor. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou dizendo que música não presta, que você não deve ouvir música. Não é isso. Eu estou dizendo que nós que somos cristãos, irmãos, nós temos que ouvir música com o senso crítico cristão. Você sabe por quê? Porque muitos adolescentes, hoje em dia, estão ouvindo músicas que falam de uma vida e de um amor que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que fala sobre o ser, o se relacionar e a pessoa que não é nada conforme o que a palavra de Deus fala, e ele vai crescer, vai entrar no relacionamento e vai achar que é aquilo. Porque aquela música fala que eu não sou boa o suficiente para você. Ai, como eu queria ser boa o suficiente para você. E você já vai entrar no relacionamento já negativo, porque você sabe que você não é tão bom o suficiente. Irmãos, é o que eu estou dizendo, não se engane. Essas coisas vão deixando pequenas mensagens na nossa mente, no nosso subconsciente, no nosso coração. E se a gente não olhar para as coisas, irmãos, com um senso crítico cristão, a gente vai acabar enredado em muitas coisas. Em muitas coisas. E é isso que a gente precisa fazer. A respeito disso, irmãos, isso dá uma mensagem de horas. Eu quero que os irmãos me entendam. A gente precisa confrontar as coisas com Deus. Porque o diabo, irmãos, olha bem uma coisa, ele não aparece na nossa frente vestido de vermelho, com 2 chifres, um tridente e um rabo enorme. Bom, eu nunca vi. E nem conheço ninguém que já viu, que me contou ou testemunhou. Mas ele vai lançando, irmãos, pequenas coisas na nossa vida diária, na nossa mente, no nosso coração. Porque ele sabe que muitas vezes a gente não lê a Bíblia, a gente não ora, a gente não busca, a gente não confronta as situações da nossa vida com Deus e com a palavra de Deus, e ele sabe que se lançar aquela sementinha ali dentro de você, daqui a pouco está uma mangueira enorme. Mangueira é a da manga, né, irmãos? Ele sabe que a sementinha vai frutificar. E você vai ficando com determinadas dúvidas dentro de você sobre quem você é. Porque, às vezes, irmãos, a gente está aí no mundo e a gente lê livros de autoajuda, de autoimagem, como fazer, como ser, né, o que eu preciso olhar e pensar dentro de mim e saber para mim fazer alguma coisa. A palavra de Deus em Provérbios 3:5 fala assim, olha, não se apoie no seu próprio entendimento. Não é do seu entendimento que você tem de você ou do que você pensa sobre você, é do que a palavra de Deus diz. Ou quando a gente olha para a gente, para a nossa imagem, e a gente quer jogar tudo naquilo que a gente é, ou então a gente acha que também a gente não é nada. Que a gente é muito extremos, né, irmãos? É 8 ou 80, ou é tudo ou é nada. Muitas vezes a gente não tem nem um meio termo para nada. Só que Gênesis, capítulo 1, versículo 27, diz que nós somos criados à imagem e semelhança de quem? De Deus. Então não deixa, irmãos, não deixa o mundo, o diabo, distorcer a imagem que você tem, a imagem que você é. Você é a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus e o mundo quer distorcer essa imagem na gente. Irmãos, quantas pessoas já perderam a sua vida por isso? Por uma baixa autoestima, por uma baixa autoimagem. Você sabe por quê? Porque eles estão olhando para isso. Eles não estão olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Eles não estão olhando para isso, irmãos. E é isso que o inimigo quer. Esse é o plano dele. Que a gente pare de olhar para Cristo, que a gente pare de olhar para a cruz.
Que a gente pare, irmãos, de acreditar em quem nós somos, em quem é o nosso Deus. Nós temos, irmãos, projetado as nossas vidas, muitas vezes, baseado em muitas coisas. Experiências, coisas que a gente aprende, coisas que a gente ouviu, conselhos. E a gente tem deixado Deus para esse momento aqui, o momento do culto. A gente vem para a igreja, agora nós vamos prestar um culto ao Senhor. Daqui a pouquinho, que já está na hora de acabar, o culto vai acabar e nós prestamos o nosso culto a Deus. Agora, só sábado que vem, graças a Deus, né? Só sábado que vem. É assim que nós temos vivido. Durante a semana, a gente planeja a nossa vida, a gente vive a nossa vida. Muitas vezes, irmãos, nós somos cristãos e fazemos dessa maneira. A gente deixa Deus só para a parte espiritual da nossa vida. Só para a parte espiritual. Para vir na igreja, para chorar, para sentir a presença de Deus, para sentir alegria, para sentir o coração cheio. E durante a semana, irmãos, as demais áreas, as demais coisas da nossa vida, fica entregue, sabe Deus a quem. E a gente não coloca, irmãos, todas as devidas áreas da nossa vida na presença de Deus. A gente não confronta a nossa vida com... Irmãos, quando a gente confronta a nossa vida com a palavra de Deus, irmãos, a gente... É para chorar, viu? É para chorar. Quando a gente confronta a nossa vida com a palavra de Deus. E a gente vê o quanto a gente precisa melhorar. O quanto a gente precisa fazer mais, irmãos. Mais, melhorar. Quanto a gente precisa buscar. O quanto a gente precisa lutar. O quanto a gente precisa se santificar. Quando a gente confronta a nossa vida com a palavra de Deus. Agora, quando a gente não faz isso, irmão, tá bom, tá ótimo. Graças a Deus, o culto acabou só sábado que vem. E durante a semana, vamos viver a nossa vida. Amém? Precisamos parar e olhar para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Eu espero, irmãos, que, de alguma forma, essa palavra colocou um pouco de inquietação no seu coração, um pouco de inquietação na sua mente. Que, quando a gente for para casa... a gente medite sobre isso. Às vezes, quando a gente se reunir com alguém, a gente converse sobre isso. Quando a gente deitar na nossa cama, a gente medite sobre isso. Sobre o que a gente ouviu, sobre o que Deus falou, sobre o que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Olhar para dentro da gente e falar, Deus, quais as áreas da minha vida que o Senhor quer que eu mude. A gente até sabe algumas, não sabe? A gente até sabe, irmãos. Que a gente possa voltar para casa, irmãos, com o coração inquieto, com a nossa mente inquieta, para buscar mais de Deus, buscar conhecer a Deus, buscar a palavra de Deus. Não deixe, irmãos, essa palavra ficar aqui, não deixe essa palavra morrer aqui. Não é o que eu falei, irmãos, não é o que eu vou falar, não é o que ninguém vai falar que vai mudar, mas é o Espírito Santo de Deus. Peça para o Espírito Santo de Deus falar no seu coração. Peça para o Espírito Santo de Deus te mostrar, abrir a sua mente, abrir o seu entendimento. É isso que eu peço ao Senhor. Eu peço a Deus todos os dias, irmãos. Deus me ajuda. Sabe por quê? Porque eu de mim mesmo não dou conta de nada. Eu já fiz oração, irmão, quando eu entreguei na presença de Deus, eu falei, Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não dou conta. Eu não dou conta, irmãos. A gente pode ser sincero com Ele, porque Ele é o nosso Pai. Ele nos ama. Ele quer ouvir o que a gente fala. Ele tem prazer em ouvir a nossa voz, em ouvir a nossa oração. Ele tem prazer. Amém? Que nós possamos meditar nessa palavra, que o Espírito Santo de Deus faça a obra, irmãos, em nossos corações. Amém? Que nós possamos realmente continuar cada dia olhando para o autor e consumador da nossa fé. Não vamos desviar o olho, não, irmãos. Vamos olhar firme. Não vamos desviar, porque a gente vai ver os ventos, vai ver a água, vai ver o mar bravio, vai começar a ficar com medo e vai cair. Amém? Glória a Deus.